Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, dando continuidade à nossa disciplina de contabilidade intermediária. Hoje nós vamos falar sobre balanço patrimonial e suas configurações. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente passou na contabilidade por várias mudanças legais que impactaram diretamente na realidade do trabalho do contador e na estrutura das demonstrações contábeis, né? Hoje, a ideia é a gente discutir, dar um enfoque maior para o balanço patrimonial em algumas dessas alterações, né? Nós somos um país que segue o Code Law, então a gente tem sempre esse foco mais em seguir o que consta na lei, né? O país enfoca, direciona as atividades profissionais sempre com enfoque na base legal. Então a gente tem que exercer a profissão, executar a contabilidade das empresas, sempre seguindo é, estritamente o que consta na lei, né? Então a gente é, tem uma influência muito grande nas práticas contábeis da legislação, tá? Então, na realidade das empresas, a Lei 6.404, que é a conhecida lei como a Lei das SAs, ela é o normativo que nos ajuda, né, que nos direciona, dita como a contabilidade das empresas deve ser feita numa perspectiva societária, tá? Então, essa lei ela foi elaborada lá em 1976, né, e ela vem sendo usada até hoje. Ela passou por algumas mudanças. Então, até o ano de 2007, a gente vinha usando uma estrutura, né, seguindo um regramento, a nomenclatura das contas tinha uma característica, os grupos de contas tinham uma característica. Tá? Então, agora, nesse início, a gente vai discutir um pouquinho sobre essas contas. Então, a estrutura do balanço patrimonial até 2007, a gente tinha essa composição. Então, o ativo e o passivo, né, são os dois grandes grupos. O primeiro grupo do ativo é o ativo circulante, e aí isso não muda e não mudou com o avanço da legislação, que o ativo circulante são os bens, os direitos que são altamente líquidos, que são facilmente conversíveis em dinheiro, né? A gente consegue transformar em dinheiro com bastante facilidade, como que é o caixa propriamente dito, que é o dinheiro que a empresa tem disponível, banco, né, que compõe o disponível, os estoques, contas a receber. Então, são ativos que pertencem à empresa que são conversíveis em dinheiro rapidamente, né? Lembrando que no ativo circulante constam a, as contas a receber de curto prazo, né? Então aquilo que a gente espera receber até o exercício seguinte. No grupo de ativo realizável a longo prazo, e aí aqui eu chamo a atenção para vocês pela nomenclatura, ó, ativo realizável a longo prazo. Então esse era o grupo, era assim chamado o grupo que hoje nós conhecemos como ativo não circulante. A gente vai falar disso mais para frente. Então se chamava ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, tá? Então nesse grupo a gente tinha o ativo permanente, que chama atenção, que era dividido em investimento, ativo mobilizado e diferido, além das contas a receber de longo prazo. Tá? Então tinha-se essa nomenclatura. Né? O diferido, que também uma conta que depois ela perdeu a sua validade, né? Ela foi extinta com o avanço da legislação, mas ele pertencia ao realizável a longo prazo. Tá? No contexto do passivo, a gente tem o passivo circulante como um grupo que também, assim como o ativo circulante permaneceu com as alterações tendo o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, as dívidas da empresa de curto prazo, vencíveis até o exercício seguinte, permanecem ali no passivo circulante. E no longo prazo, a gente tem o passível exigível a longo prazo. Então, veja,
No ativo a gente chamava de ativo realizável a longo prazo, no passivo, passivo exigível a longo prazo. Tá? Então era essa a nomenclatura que se usava até 2007. E a gente tinha dentro do exigível a longo prazo uma conta chamada resultado de exercícios futuros, né? Que depois ela foi extinta, foi incorporada pelo passivo não circulante. Aí nós temos o patrimônio líquido, né? Que também permanece na sua essência como capital próprio, né? Aquela pertencente aos investidores, aos donos do capital, né? Então a gente tem como subcontas ou subgrupos o capital social, a reserva de capital, reservas de reavaliação, e aí depois a gente vai ver que teve uma mudança nessa conta de reserva de reavaliação, reserva de lucro, lucros ou prejuízos acumulados. Então essas eram as contas componentes do patrimônio líquido até 2007. Tá? Então essa era a estrutura que a gente tinha até então, né? E é claro que é importante para vocês que já estão nesse nível do curso entender essa trajetória para a gente entender quais foram as mudanças que foram tendo ao longo do tempo para chegar à estrutura do balanço que nós temos hoje. Tá? Então, nós passamos por várias mudanças e essas mudanças implicam na forma como a gente faz a contabilidade e justifica também o porquê que a gente apresenta os elementos patrimoniais da forma como a gente coloca hoje nas demonstrações financeiras, certo? Então vamos avançar. Bom, ali em 2000, por que a gente coloca como marco temporal o ano de 2007? Porque em 2007 nós tivemos uma mudança muito grande na legislação brasileira contábil, porque nós passamos a buscar a harmonização das normas contábeis do Brasil com as normas internacionais. Então, né, teve toda uma discussão se a gente iria harmonizar as normas, fazer isso de uma forma mais suave, fazendo adaptações, ou se faríamos a convergência, né, se faríamos essa virada de chave para falar, a partir de agora nós vamos seguir as normas internacionais e não mais as normas com as características locais. Né? Então a gente passou, a partir de 2007, a pensar as demonstrações financeiras em uma perspectiva mais ampla, né? Pensando que usuários do mundo inteiro usam as nossas demonstrações financeiras para fazer investimentos aqui, as empresas que têm filiais aqui, filiais em outros lugares, que precisam ter mais facilidade para entender as demonstrações financeiras, não ter tanta diferença de entendimento e de base, né, as bases que a gente parte para elaborar as demonstrações financeiras. Então, a partir de 2007, nós tivemos, com a entrada em vigor da Lei 11.638, a gente passou a fazer essa virada, né, a tentar seguir um padrão internacional. Tá? Então, a partir dessas mudanças com a Lei de 11.638, a gente teve algumas modernizações, né, no nosso normativo brasileiro contábil. Então, algumas adequações técnicas foram feitas nos balanços, nas demonstrações e nos conceitos que a gente usava até então, para atender essas novas demandas do mercado, né, as mudanças que surgem na realidade econômica das empresas e as demandas da própria profissão. Né? Também foi feita essa harmonização, e aqui, como eu estou usando como base o Braga, a gente tem, ele usa muito esse termo harmonização, mas depois, né, vocês vão ter a oportunidade de estudar isso mais a fundo, vocês vão ver que a contabilidade brasileira fez a convergência, né? A gente fez essa mudança para as normas que seguem um padrão internacional. Então a gente fez a Lei 11.638, ela foi bastante impactante porque mudou a Lei 6.404, que é a base, né, da contabilidade das empresas que têm o capital aberto, e também estendeu, né, a adoção dessa lei para as empresas de grande porte que não têm capital aberto. Então isso também foi uma mudança bastante significativa que a Lei 11.638 trouxe para as empresas que a princípio não usavam plenamente, passaram a usar, certo? Bom, ainda falando da Lei 11.638,
a gente teve uma mudança também no rol de demonstrações. A gente teve é, demonstrações contábeis que foram extintas, que foram excluídas como obrigatórias, né, para as empresas, e tivemos a inserção de algumas demonstrações que não eram obrigatórias e passaram a ser. A que foi excluída é a do AR, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos, né? Ela era obrigatória e passou a não ser mais obrigatória, porque nos padrões internacionais não se exige essa demonstração. Então, no Brasil nós exigíamos, passamos a não exigir mais. Tá? Também tivemos a oficialização da demonstração dos fluxos de caixa e da demonstração do valor adicionado como obrigatória para as empresas. Por que a gente tem essa visão de que passou a ter um caráter oficial? Porque as grandes empresas, as empresas que tinham boas práticas, né, de mercado, boas práticas de governança, elas já faziam a DFC e a DVA, porque isso gera mais informação para os investidores, para os usuários da informação. Então, dá uma visão melhor de como que a empresa está em termos de fluxo de caixa, como ela adiciona valor para a sociedade, né, em termos de impostos, em termos de gerar renda para os seus empregados e para os investidores. Então, como que ela agrega valor? Essas demonstrações, elas ajudam, melhoram bastante o nível de informação, a qualidade da informação que o usuário recebe, né? Elas têm fins específicos, então mostram a realidade da empresa em perspectivas diferentes, tá? Então, essas demonstrações, elas não eram obrigatórias, passaram a ser obrigatórias com a Lei 11.638, né? A DVA específico somente para as que têm capital aberto, mas as empresas que têm boa governança normalmente já fazem por conta dessa natureza informativa que ela tem, que agrega bastante valor para o usuário, certo? Então essas mudanças foram substanciais, né? Como falei, extinguir demonstrações e acrescentar a obrigatoriedade de novas demonstrações tem implicações diretas para o profissional da contabilidade, tá? Uma outra mudança que nós tivemos com a Lei 11.638 é a inclusão do ativo intangível no ativo permanente. A princípio, até 2007, a gente não tinha esse grupo de contas que analisava, que evidenciava os ativos que são incorpóreos, aqueles que não têm substância física, né? Nós já falamos do ativo intangível em outras aulas. Então, até 2007, nós não tínhamos uma conta no balanço patrimonial separada, dando a importância devida a esses ativos. A partir de 2007, a gente passou a ter um grupo, um subgrupo, uma conta específica que figura lá no balanço patrimonial só para tratar dos intangíveis. Então, esses bens incorpóreos, que não têm substância física, mas que são representativos, que representam parte do patrimônio da empresa, passaram a ter um tratamento específico, né? Maior atenção, maior destaque, porque tem uma conta, um lugar próprio para serem apresentados nas demonstrações financeiras. Então, isso veio com a Lei 11.638. Então, isso é uma mudança bastante significativa também na estrutura do balanço patrimonial. Com relação ao patrimônio líquido, a Lei 11.638 também trouxe contribuições, alterações. Tá? A primeira delas, que a conta reserva de reavaliação, lembra que eu falei lá no início? Ela foi excluída e a gente passou a ter uma nova conta que substituiu ela, que passou a se chamar ajuste de avaliação patrimonial. Então, essa mudança da nomenclatura de reservas de reavaliação para ajuste de avaliação patrimonial tem uma abrangência muito maior, porque os ajustes de avaliação é muito mais abrangente, mais elástico, a gente pode usar essa conta para considerando as várias perspectivas de ajuste patrimonial que são feitas e não apenas reserva, porque a reserva tem uma finalidade específica, né? E os ajustes vai evidenciar todas essas variações que são feitas na avaliação patrimonial, incorpora lá no patrimônio líquido. Então,
Com a introdução dessa conta, a gente passou também a ter é, reflexos, né, no patrimônio líquido de uma forma mais apurada, mais acurada, certo? Também a gente teve uma mudança na conta lucros ou prejuízos acumulados, que até 2007 a gente sempre fazia o fechamento da demonstração do resultado, a contrapartida nessa conta lucros ou prejuízos acumulados. Agora a gente já não tem mais ela, ficou somente a conta prejuízos acumulados, se ele existir, e quando isso não foi, quando esse prejuízo não foi absorvido pelas reservas ou por lucros posteriores. Então a gente deixou de ter essa conta de lucros ou prejuízos acumulados. Isso também foi uma diferença bastante significativa ali a partir de 2007, porque os lucros, né, eles passaram a ter que ser realmente a serem destinados, a sua destinação passou a ser reconhecida em outras contas, né? Então, ou a gente constitui reserva ou a gente distribui de fato para os sócios e acionistas. Então a conta não ficou ali em stand-by como lucros ou prejuízos acumulados, certo? Então a estrutura do balanço patrimonial em 2008, com a mudança da Lei 11.638, ficou assim: o ativo circulante, passivo circulante permanece, né, não mudou. O ativo realizável a longo prazo, nós permanecemos com essa nomenclatura, ativo realizável a longo prazo e passivo exigível a longo prazo. Ambas permaneceram com essa nomenclatura. Tivemos a incorporação, a criação de uma nova conta, de um novo subgrupo ali no ativo permanente chamado intangível, e também passamos a olhar o patrimônio líquido de uma forma diferente, incorporando, extinguindo a conta de reserva de reavaliação, chamando ela de ajuste de avaliação patrimonial. Então tivemos a extinção de uma conta e criação de uma nova conta de ajuste de avaliação patrimonial. Também tivemos a extinção da conta de lucros e prejuízos acumulados, passamos a manter somente a conta de prejuízos acumulados. Caso ele exista, ele vai figurar no balanço. Caso não exista, não figura. Certo? Então, em 2008, era essa a estrutura do balanço patrimonial que nós tínhamos. Só que isso também teve mudança em 2009, então agora nós vamos ver essa mudança. Tá? Ali no ano, no final de 2008, teve uma medida provisória, a medida provisória número 449, que transformou, né, que também fez alterações ainda no que já tinha sido alterado, que virou lei em 2009, a Lei 11.941 de 2009, que fez uma intervenção mais abrangente na forma como a gente estrutura o balanço. Tá? Então, a nomenclatura dos grupos, né, tivemos a exclusão de alguns elementos que tradicionalmente nós usávamos, né, no balanço patrimonial. Então, o ativo, né, teve uma influência grande, que nós tivemos o grupo reduzido de 3 para 2, porque o ativo realizável a longo prazo foi fundido com o ativo permanente. Então a gente tinha ali aqueles 3 grupos que eu mostrei anteriormente, o ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e o ativo permanente. Né? Esses 3 grupos passaram a ser somente 2, né? Então tornou-se, né, nós tivemos uma nomenclatura separada. A partir de 2009 a gente passou a chamar o ativo exigível a longo prazo, já fundido com o permanente, de ativo não circulante. Então essas duas contas aqui que nós temos, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente, esses dois grandes grupos, nós fundimos eles e transformamos em apenas ativo não circulante. Tá? É importante destacar que essa nomenclatura de ativo não circulante já era usada por analistas financeiros, pelos profissionais que operam o mercado, já era usado sempre essa nomenclatura de ativo não circulante. Então, esse exigível a longo prazo já na prática não era usado mesmo. Então, a gente passou a ter
essa mudança estrutural e passou-se a chamar somente de ativo não circulante, e esses dois grandes grupos foram fundidos e são considerados como não circulantes, certo? E aí a gente teve também uma mudança significativa no passivo, onde a gente teve a fusão do exigível a longo prazo e o resultado de exercícios futuros, tá? Que também eram grupos separados, passamos a chamar apenas de passivo não circulante. Então, esses dois grupos, passivo e exigível a longo prazo, resultado de exercícios futuros, nós passamos a chamá-los apenas de passivo não circulante, ok? No ativo circulante, a gente tem, né, com a Lei 11.941, a Lei em 2009, a gente não teve mudança, foi mantido, né, a mesma estrutura, a mesma lógica de ordenação por grau de liquidez das contas permaneceu. Então, não houve mudança com a Lei 11.941. Como eu falei, o realizável a longo prazo manteve as contas, né, e a substância, no sentido assim, o que a gente registra no realizável a longo prazo? Aquelas contas que nós temos a receber que são vencíveis no exercício, que não são vencíveis no exercício seguinte. Então, são contas que a gente vai receber no longo prazo, né? Então, essa substância, essa característica da conta do grupo permaneceu, é a mesma, só que ela ficou subordinada ao ativo não circulante. Então, tudo que a gente registrava no realizável a longo prazo, a gente continua registrando, porém ele não tem mais natureza de grupo, né, de um grande grupo, né, se incorporou ao ativo não circulante. Tá? Também é importante destacar que no realizável a longo prazo é o único subgrupo ali do ativo que apresenta prazos certos para serem recebidos. Então a gente tem ativos que vão ser recebidos no longo prazo, mas nós temos uma data para receber. E por isso que são registrados ali no realizável a longo prazo, porque de fato vai se realizar, né, depois, após o exercício seguinte. Já nos demais grupos, nós temos os bens que são de longa duração. São os ativos que pertencem à empresa, né, o ativo mobilizado, o ativo intangível, que compõem, né, a estrutura, a aplicação dos recursos da empresa, compõe a estrutura física, né? Eles não são ativos que são vencíveis ou que são, aliás, não são ativos que são recebíveis. Eles pertencem, eles têm natureza física, têm essa característica de longa duração. Eles são permanentes, eles ficam, né, na empresa, pertencem ao patrimônio da empresa. Então, a finalidade e a classificação permaneceu a mesma, tá? E também que tem relação com a atividade operacional da empresa. O grupo investimentos, ele também foi mantido com as mesmas contas do modelo anterior, né? Então a gente tem ali nos investimentos, e a gente já falou também disso em outras aulas, que são os bens permanentes que a entidade possui, que não tem a pretensão de vender. Então é aquele investimento em um imóvel para alugar, em um terreno, que mais? Ou ativos, obras de arte, criptomoedas, investimento em outras entidades, enfim, são aquelas, a natureza da conta e as suas subcontas permanece a mesma. Então os investimentos também não sofreram grandes alterações. No imobilizado também tem a mesma característica, são os bens tangíveis usados na execução das atividades, então tem relação com a atividade operacional, né, os veículos, móveis, máquinas, equipamentos, tudo aquilo que a empresa usa no seu dia a dia para manter a sua operação funcionando. O diferido foi extinto, né, então a gente teve saiu, né, perdeu a vigência, perdeu a prerrogativa legal e passou a ser contabilizado como despesa do período, né, porque o diferido era aquilo que a gente ainda tem para ser incorporado no futuro, né? Algo que vai ser realizado no futuro e passou a ser contabilizado como despesa do período. Então a gente teve essa mudança, a extinção dessa conta, e
não figura mais no balanço patrimonial nenhum ativo diferido, passou a ser considerado já no exercício em que realmente ele acontecer e não precisaria mais contabilizar isso pensando nessas projeções futuras. Tá? O intangível foi recepcionado na íntegra pela legislação, né? Então não houve mudança com a Lei 11.941 relacionada ao intangível, então essa conta permaneceu, então sempre levando em consideração que são bens incorpóreos, que não são palpáveis e exemplos, marcas e patentes, softwares, né? Aquilo que também nós já discutimos em aulas anteriores. Com relação ao passivo, o passivo circulante continua, né, com as mesmas características, as obrigações vencíveis até o exercício seguinte permanecem sendo registradas, contabilizadas no passivo circulante normalmente. O não circulante absorveu, né, as obrigações com vencimento em longo prazo, que antes eram agrupadas no exigível a longo prazo, e também as receitas de exercícios futuros, que é aquilo que eu já expliquei anteriormente. Então, esses dois subgrupos do passivo, eles foram fundidos, eles se agruparam e permaneceu somente essa nomenclatura de passivo não circulante. Então, eu abandono aquela nomenclatura que eu usava de exigível a longo prazo e passo a tratar somente como passivo não circulante, certo? O grupo do patrimônio líquido permaneceu com a mesma composição, né, da 11.638, então não teve mudança, a gente permaneceu com capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro e a conta redutora, prejuízos acumulados, se houver, né? Lembrando que se tiver a situação do capital a integralizar ou ações em tesouraria, essas contas figuram como redutoras do patrimônio líquido lá, né? Elas existem, essas contas, mas elas só vão figurar se houver a mesma característica do prejuízos acumulados, certo? Então, a Lei 11.941 não fez mudanças significativas no patrimônio líquido, sim nas outras contas, nos outros grupos. Então, aqui eu apresento para vocês a estrutura atual, o formato atual do balanço patrimonial. Então, nós temos hoje, com essas mudanças que a gente passou lá, né, com a Lei 11.638 em 2007, depois a Lei 11.941 em 2009, chegamos ao formato atual, que é o que consta hoje na Lei 6.404, que nós devemos usar essa nomenclatura. Então, o balanço tem essa estrutura: ativo e passivo, ativo circulante, passivo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Esses são os grupos que nós temos de contas. Lembrando que a Lei 6.404 fala de ativo e passivo, não traz o patrimônio líquido como um grupo separado, né? Trata-se como se fosse um subgrupo do passivo. Então, o que a gente teve de mudança definitiva ali a partir de 2009? Passamos a chamar o ativo realizável a longo prazo de ativo não circulante. O realizável a longo prazo passou a ser um subgrupo do não circulante e as outras contas permaneceram igual. Então, temos investimentos, temos imobilizado, temos intangível e não temos mais o diferido, né? Lá no passivo, passamos a ter apenas passivo não circulante e não mais os grupos separados, né, de resultado de exercícios futuros e exigível a longo prazo. Tá? Aqui no patrimônio líquido não houve alteração, então esse é o formato que nós temos hoje, que nós usamos hoje no balanço patrimonial. É importante vocês fixarem que é essa estrutura que consta, que nós devemos seguir a partir de 2009 e que vigora até hoje na realidade das empresas, ok? Bom, pessoal, então, dito isso, entendido a estrutura atual e o caminho percorrido pela legislação e as mudanças que nós tivemos, e é claro, eu falei isso muito superficialmente, a gente poderia aprofundar a discussão muito mais, só que como a gente ainda está num nível intermediário, nós não vamos aprofundar essa discussão nas contas, porque o que eu preciso que vocês tenham clareza? Da estrutura atual.
Então a estrutura atual é essa e nós usamos, sempre vamos trabalhar considerando a estrutura atual, tá? Existe uma discussão, né, aí no cenário acadêmico que há um debate entre essa divergência do que consta na lei, a Lei 6.404, que fala da questão do patrimônio líquido e do passivo, e as normas brasileiras de contabilidade. Então a gente tem um desentendimento entre os pensadores, e na própria academia a gente tem isso também, essa dualidade de entendimento, se o patrimônio líquido ele realmente é um subgrupo do passivo ou se ele é um grupo independente, né? E aí eu vou explicar um pouquinho isso com base nessa referência que é o professor Padovese, que traz para nós a seguinte, apresenta esse separatismo, essa controvérsia de uma forma bastante didática, né? Alguns teóricos consideram passivo apenas o conjunto de obrigações. Outros evidenciam o passivo incorporando o patrimônio líquido. Então, nós temos diferenças de entendimento. Um grupo considera passivo somente as obrigações, as dívidas, aquilo que consta no passivo circulante e não circulante. Outro grupo considera passivo, tanto circulante como não circulante, e também o patrimônio líquido como passivo. Tá? Então, essa nomenclatura passivo, ela é realmente inquietante, né, na visão do professor Padovese, já porque traz elementos que são distintos, são muito diferentes. Eu estou falando de dívida e estou falando de patrimônio da empresa, né? A riqueza da empresa ela é evidenciada no patrimônio líquido. Então é o capital aportado, é o dinheiro que foi investido naquela empresa e toda a influência de resultado, né, da atividade operacional, ela é apresentada no patrimônio líquido com essas contas de reserva de lucro, como que o lucro da atividade operacional vai influenciar na estrutura, né, na composição da riqueza patrimonial da entidade. Então, essa diferença, essa distinção que a gente tem dos dois grandes grupos, né, o passivo e o patrimônio líquido, prejudica, né, o entendimento de ser apenas um grupo só, de ser tudo considerado como passivo, porque elas têm características muito diferentes, né? Então, quanto às obrigações elas diminuem, elas são redutoras, o patrimônio líquido é a medição da riqueza da empresa. Então, é muito diferente, é muito distinta a visão de um grupo para o outro, né? Um tem a natureza de obrigação, o outro tem a natureza de capital próprio, né? De capital investido e com todos os reflexos da atividade operacional nele. Tá? Então, há uma razão para isso, né? Como eu já expliquei, os elementos do patrimônio líquido eles não são dívidas da entidade com terceiros, né? São saldos líquidos dos sócios. Então, quando eu pego o meu ativo, tudo que eu tenho de capital investido em ativos, em caixa, em duplicados a receber, em ativos permanentes, mobilizados, enfim, subtrai todas as minhas obrigações, o que sobra é a riqueza patrimonial, é o que pertence à empresa. Então é o patrimônio líquido, por isso a gente fala que é a mensuração, a avaliação do que sobra, da riqueza patrimonial. Né? Então isso é o que pertence aos donos da empresa, porque tirando tudo que a empresa deve para pessoas que estão fora, que são externos, o que sobra é a riqueza patrimonial. Né? Então, esse conceito clássico aí do passivo, geralmente associado às obrigações e encargos, prevalece, né? A gente deveria considerar isso como a prevalecência. É o que realmente é. O passivo é a dívida, são as obrigações, é aquilo que a gente tem que cumprir com pessoas que estão fora da empresa. Né? Então, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, na perspectiva contábil, a gente tem essa separação, né, justamente pensando na essência e não no que está na lei. Né? Na essência são coisas distintas,
O passivo é a dívida e o patrimônio líquido é a riqueza patrimonial, aquilo que pertence à empresa. Então, são coisas diferentes, distintas, né? Isso difere do que fala lá na Lei 6.404, né? Se a gente for olhar lá o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 178 da Lei 6.404, a gente vai ver que não há distinção entre o patrimônio líquido e as primeiras subdivisões do passivo, tá? Então, a gente tem listadas no inciso 1 e 2 passivo circulante e passivo não circulante, respectivamente, né? E o inciso 3, o patrimônio líquido. Então, não há distinção. Fala-se que na lei fala exatamente que o passivo não tem essa distinção, compõe o passivo, tá? Então, o que a gente pode pensar em termos da Lei 6.404? Olhando a lei das SAs, a gente tem como claro, né, que o patrimônio líquido está subordinado ao passivo, né? Então, considerando a equação patrimonial, ele é um elemento fundamental, não tem como abrir mão do patrimônio líquido, então ele vai, né, ter que compor o passivo para a gente ter o equilíbrio, né, entre o total do ativo e o total do passivo para o balanço fechar. Ele é um elemento fundamental, sem o patrimônio líquido não fecha, né, no lado do passivo, e também não é lícito a gente ignorar o que está na lei, né? Então, a lei 6.404, ela nos obriga a seguir essa nomenclatura. Então, na prática, a gente tem que deixar o patrimônio líquido subordinado ao passivo, então ele permanece como um subgrupo do passivo para fechar o balanço patrimonial. Então, na prática, a gente segue isso, né? Mas em termos contábeis, a gente sempre tem que ter essa clareza da essência dos elementos, né? Então, o patrimônio líquido é a riqueza patrimonial, é aquilo que sobra, né? Então, pegando todos os meus ativos, subtraindo todas as minhas obrigações, o que resta é a riqueza patrimonial, é o que pertence aos sócios, aos donos, aos investidores, né, da empresa. Então, na prática, a gente vai seguir a Lei 6.404, considerando o patrimônio líquido como uma subconta do passivo, porém, nós temos que ter esse entendimento das naturezas distintas desses elementos. Ok? Então, é isso que a gente tem que fazer na prática. Só espero que vocês tenham entendido esse caminho aí que o balanço patrimonial passou em termos legais, né, as mudanças que a gente teve de uma forma bastante introdutória, mas já dá para a gente ter uma visão do porquê que nós seguimos essa estrutura atual e se vocês pegarem livros mais antigos que foram feitos antes das mudanças na lei, vocês vão encontrar essas nomenclaturas diferentes, exigível a longo prazo, né, tanto no ativo como no passivo, a conta de diferido, enfim, todas essas alterações que nós discutimos nessa aula, certo? Então eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem e até a próxima. Tchau, tchau.